Olá! Hoje na aula de artes iremos aprender o que é teatro. O termo mais comum considerado é o termo grego setron. Significa lugar para ver, de onde a origem direta teatro. Não obstante, se aprofundamos mais, veremos algo diferente, segundo a Enciclopédia Britânica. A palavra teatro deriva do grego olhar com atenção, perceber, contemplar, e sobre uma análise mais teológica da palavra, nós vemos que não é simplesmente olhar para algo, mas ver tocado por aquilo, ter uma experiência que envolve, que faz meditar e buscar significados mais profundos. Segundo Tcharsky Kotovsky, foi um diretor de teatro polaco e figura central no teatro do século XX, principalmente no teatro experimental ou de vanguarda. Seu trabalho mais conhecido, em português, é Em Busca de um Teatro Pop, onde postula um teatro praticamente sem vestimentas, baseado no trabalho psicofísico do ator. A melhor tradução de teatro pop seria teatro santo ou teatro ritual. Ele diz que o teatro é que ocorre entre o espectador e o ator. Todas as outras coisas são suplementares. Desta forma, o teatro é algo de dentro para fora. Os atores são os responsáveis pela performance em cima do palco e o público é responsável pela revolução que acontece dentro de si, ou em uma máxima do teatro. A apresentação sem plateia é ensaio. Para que haja teatro, precisa ter público. O teatro jamais será unilateral. Ele é ambíguo, paradoxo. Ele nunca tem um único sentido ou uma verdade absoluta. Cada peça, cada fala terá diversas interpretações e, sobretudo, reações no público. Mas sobre o que fala o teatro? Existem muitos gêneros de teatro. Gênero teatral é uma definição sempre questionável, como toda generalização, sempre tentará a negligenciar particularidades de cada obra individual e, como toda definição, ela será sempre marcada por questões e pontos de vista culturais inerentes de cada época. Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais destacam-se o alto, comédia, drama, mímica, melodrama, ópera, musical, revista, stand-up, surrealismo, tragédia, tragicomédia, teatro na escola, teatro de feira, teatro de improvisação, teatro invisível, teatro de fantoches, teatro de sombras, teatro lampe-lampe, entre outros. Dramaturgia é a arte de escrever peças de teatro. Dramaturgo é o responsável pela criação dos textos. E sua origem histórica? A origem do teatro e da arte remonta ao homem primitivo e a todas as suas formas de rituais, associados à procura de alimento, colheita, morte, entre outras. Danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas. Estamos falando da Idade da Pedra, ou seja, 2 milhões de anos atrás. Basta pensarmos na forma como eles tinham de representar as coisas. Pinturas nas cavernas, a arte rupestre, adoração aos astros, como lua e sol, danças rituais, entre outras. Vamos pensar juntos. Desde este tempo, os homens personificam os poderes dos astros, como sol e lua, do vento, do mar, etc. E os fizeram brigar entre si. E assim os rituais se tornavam uma forma de agradar a estes deuses, para que lhe fossem favoráveis. O primeiro evento com diálogos registrado foi uma apresentação anual de peças sagradas no Antigo Egito, do mito de Osíris e Ísis, por volta de 2500 anos antes de Cristo, que conta a história da morte e ressurreição de Osíris,
e a coroação de Horus. Quando falamos destes textos, temos que acrescentar também pinturas, imagens que mostravam danças, máscaras, cenas, entre outras, como estas que estamos aqui observando. Oriente, China e Japão. Na China, tudo começou com a percepção da utilidade da música. O mítico imperador Huangdi, fundador da nação chinesa, cerca de 2.700 anos antes de Cristo, injetou a magia do som na política, acreditando que ela mantinha paz e ordem. Saudava seus visitantes com apresentações musicais. Já os mágicos, entre outros, eram os responsáveis pelo seguro da vida rural, boas colheitas, vitórias nas guerras. Teatro japonês pode se definir como uma celebração bem formalizada de emoções e sentimentos. Vamos desde a apresentação pantômica dos poderes da natureza até as sutis formas de expressão dramática aristocrática, mas o fazem com tamanho esmero que qualquer de suas expressões não pode ser comparadas com nada. Essa coexistência de gêneros do teatro pode parecer confuso, mas precisamos entender que no Japão, à medida que os anos passam, eles não foram se superando, mas se agregando. É como olhar um instrumento musical onde, ao invés de criar algo novo que supere o anterior, coloca-se mais elementos no mesmo instrumento. E por fim chegamos na Grécia, século IV a.C., onde surge a ideia de teatro tal como conhecemos hoje, carregada por toda a cultura vinda do Egito, Mesopotâmia, Índia. Chegamos ao polo do conhecimento, a Acrópole, Atenas. O teatro surgiu em Atenas, na Grécia Antiga, a partir do culto a Dionísio, realizado nos festivais em sua homenagem, nas festas da primavera e do vinho. Na celebração da colheita de uvas, havia música, dança e apresentações do titirampo. O titirampo é um hino cantado e representado por um coro fantasiado. O teatro passou a ser não só o local físico para onde o público se deslocava para ver as cerimônias, como as próprias representações que aos poucos foram adquirindo a forma teatral com a introdução de histórias sobre os grandes heróis gregos. Dionísio é filho do deus Zeus e da mortal Semele. Semele era uma princesa virgem que foi fecundada por Zeus, engravidando de Dionísio. Dionísio é o único deus grego que foi gerado por uma mortal. Com a morte de Semele durante a gravidez, Zeus tira seu filho do ventre materno e o gera em sua própria coxa. Dionísio aprende a arte de semear a vinha, colher as uvas e produzir o vinho. Hera, esposa de Zeus, sempre perseguiu Dionísio, mas este sempre triunfa diante dos perigos e inimigos. Dionísio foi o primeiro a estabelecer uma escola de música e em sua honra começaram as primeiras representações teatrais. Ele vive embriagado pelo seu vinho. Como o vinho salva a língua e torna indiscretos os que o bebem, Dionísio representa a ruptura da censura de tudo que impede a felicidade. O deus do vinho liberta o espírito, promove o êxtase e o entusiasmo. Com o seu cortejo leva alegria e felicidade por onde passa. O que a força de Dionísio é capaz de mobilizar em nós, ele é o Deus que possibilita o estado alterado de consciência através do seu sagrado vinho, levando a conexão com o divino,
através da liberdade, amor e alegria. A ligação com a energia suprema pode ser feita sem sofrimento e dor, apesar destes sentimentos e sensações também fazerem parte da vida. Dionísio vem nos mostrar que a vida pode ser vivida de forma prazerosa, sem preconceitos. A festividade e o vinho representam a leveza diante da vida, para que tudo possa se realizar. Tudo depende do livre-arbítrio e do equilíbrio de cada ser, ao se utilizar dos recursos promovidos pela força dos arquetipos. O teatro grego também é marcado pelo uso de máscaras. Era o principal instrumento do figurino. Naquela época, as mulheres não podiam fazer parte das atrações e, por isso, as máscaras eram muito utilizadas, pois os homens faziam o papel das mulheres. Aqui podemos observar o significado de 3 máscaras. A primeira, os homens usavam máscaras para representar os papéis femininos. Na outra, os autores usavam máscaras de linho enrijecido. Esta é uma máscara da tragédia grega. A outra, esta é a máscara da comédia grega. Havia 2 para cada papel a desempenhar. O teatro grego pode ser dividido em 3 partes: tragédia, comédia antiga e comédia nova. A tragédia do grego tragóidia, tragos, pote, e oide, canto, ou seja, canto do pote, animal que remete a um dos disfarces usados por Dionísio para fugir da perseguição da deusa Hera. Nas tragédias gregas, os temas eram ligados às leis, à justiça e ao destino. Nesse gênero, eram contadas histórias que quase sempre terminavam com a morte do herói. A comédia antiga, a origem é a mesma da tragédia, as festas ao deus Dionísio. A palavra comédia vem do grego, comos remete ao sentido de procissão. Na Grécia, havia 2 tipos de procissão, que eram denominadas komoi. Numa, os jovens saíam às ruas fantasiados de animais, batendo de porta em porta, pedindo prendas, brincando com os habitantes da cidade. No segundo tipo, era celebrada a fertilidade na natureza. A comédia nova é mais realista e procura, utilizando uma linguagem bem comportada, estudar as emoções do ser humano. Ao contrário da tragédia, a comédia grega, as histórias visavam o riso do espectador. Eram formas engraçadas de perceber a vida, chamadas sátiras. Um grande autor de comédia grega foi Aristófanes. Todos esses autores influenciaram muito o teatro, que veio depois, e suas peças são encenadas até hoje. Os autores de tragédia grega mais famosos foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. As obras desenvolvidas por Esquilo refletem seu tom apaixonado, os diálogos ardentes e os enredos por ele urdidos eram claramente provenientes de uma era heróica. Otimista, inveterado, nas suas peças, o bem sempre vence o mal. Mas logo acresce, mergulha em novo dilema existencial, o combate pela supremacia entre os outros povos. Deste contexto, nasce a primeira tragédia conhecida, As Suplicantes. Sófocles foi um dos 3 grandes dramaturgos da Grécia Antiga. Sua obra-prima, Édipo Rei, o consagrou como o maior poeta trágico da antiguidade grega. Poeta dramático, Sófocles inovou a técnica e a construção do teatro grego de seu tempo,
quanto acrescentou um terceiro ator, aos dois já empregados, por Esquilo, permitindo ampliar o número de personagens, uma vez que um ator desempenhava vários papéis. Aumentou também o número de participantes do coro, de 12 para 15 membros, e deu a ele um caráter independente, recurso depois ampliado por Eurípides. Fez uso de um verso mais rítmico e articulado. Eurípides é considerado um dos grandes poetas trágicos gregos, sendo o mais jovem dos três grandes expoentes, e cujas obras são as que mais se aproximam do gosto moderno. Em nossos dias, é ele considerado o mais popular poeta trágico grego. Sua história é a de um homem que estava fora de sintonia com a maioria pelo fato de ser um livre pensador, humanitário e pacifista, num período que se tornou cada vez mais intolerante e enlouquecido pela guerra. Eurípides chegou à conclusão de que Atenas, que ofereceu o solo adequado para sua filosofia liberal, havia mudado com o tempo, tornando-se rica, poderosa, cosmopolita, em virtude de seu comércio e imperialismo, e, portanto, mais hipócrita e sensível a críticas. Aristófanes foi um dos mais importantes dramaturgos da Grécia Antiga. É considerado um dos principais representantes da comédia grega. Ele viveu grande parte de sua vida no auge do desenvolvimento econômico, político e cultural de Atenas, período conhecido como século de Péricles. O coro e atores. A tragédia continha músicas cantadas tanto por atores quanto pelo coro. O coro fazia movimentos e danças. Os membros do coro não eram profissionais. Aqueles que tinham talento para cantar e dançar eram treinados pelo poeta ou pelo diretor de cena. Os membros do coro vestiam fantasias e máscaras. Arquitetura teatral. Os teatros gregos eram abertos ao ar livre, o que na época era denominado de arena, teatro de arena, com grande espaço para que uma plateia numerosa pudesse ser acomodada neste local. Os destaques da época, e muito importantes, eram o teatro de Delfos e o teatro de Dionísio. O teatro vinha a representar dentro da sociedade grega um meio cultural de participação na vida social dos cidadãos gregos. Existem vários tipos de palco, tais como palco de arena, círculo situado no centro da plateia, que o público se senta em arquibancadas. Ao redor, os teatros de arena são maiores e o público apresenta uma relação mais estreita. Este tipo de palco permite cenários limitados. Como exemplo desse tipo de palco arena, temos o Coliseu, Arena de Lima. Palco semi-arena, constituído por uma plataforma que avança pela plateia. Este tipo de palco aproxima o espectador do ator. Como a plateia circula parcialmente o palco, o cenário deve conter menos elementos em geral. Não há cortinas. Um exemplo temos o Teatro de Dionísio. Anfiteatro.
recinto com arquibancadas ou filas de assentos em semicírculo, tendo ao centro um estrato onde se fazem representações. Podemos dizer, então, que são arenas ovais ou circulares, rodeadas de degraus a céu aberto. Palco italiano, onde os espectadores assistem à representação pela frente. Este palco tem uma cortina que é fechada para a mudança de cenários, tempo ou final da apresentação. Este tipo de palco é separado da plateia pelo fosso da orquestra. Em nosso último ponto, falamos sobre o palco italiano, espaço teatral, delimitado por boca de cena e coxia e caracterizado por disposição frontal da plateia, elementos que associados podem compor a noção de quarta parede. Afinal, o que é a quarta parede? Sentado na plateia e envolvido com a história que se passa em frente aos seus olhos, você já imaginou de que forma os atores conseguem encenar o espetáculo sem se perturbar com ruídos, olhares do público? Nós conhecemos o truque, aliás, o artifício, que isola o ator do público. Falamos dela, a quarta parede, uma divisória imaginária situada na frente do palco do teatro e através da qual a plateia assiste a ação do mundos encenado, sem interferência. É uma quebra de artifício, no qual o público olha a verdade, como que por meio de um buraco ou de uma fechadura. No Ocidente, essa expressão tem origem relacionada à estética teatral, realista e naturalista, do início do século XX. Enfim, chegamos na terra do pau-brasil, terra da Santa Cruz. Chegamos no Brasil, ano de 1500, e vamos ao cenário do Brasil. Temos um território espalhado por índios que tem seus rituais, suas danças, muito parecido, como falamos, dos homens primitivos. Do outro lado, viajando pelo Oceano Atlântico, uma Europa já caminhada pela cultura. 4 séculos assim que temos o encontro, então, do Brasil com a Europa, com os padres jesuítas, catequizando os índios através das apresentações teatrais da fé religiosa. Uma das manifestações do teatro no Brasil ocorreu no século XVI, como forma de catequização. O teatro era utilizado pelos jesuítas para instruir religiosamente os índios e colonos. O padre Anchieta é um dos principais jesuítas que utilizou esse tipo de representações, que eram chamadas de teatro de catequese. Esse teatro possuía uma preocupação muito mais religiosa do que artística. Os autores eram amadores e não existiam espaços destinados à atividade teatral. As peças eram encenadas em praças, ruas, colégios, entre outros. 17. Além do teatro de catequese, emergem outros tipos de teatros que celebram festas populares e acontecimentos políticos. Alguns lembram muito o carnaval, como conhecemos hoje. As pessoas saíam às ruas para comemorações, vestidas com adereços, desfilando, mascaradas, dançando, cantando e tocando instrumentos. Com a chegada da família real no Brasil, em 1808, o teatro dá um grande salto. Dom João VI assina um decreto de 28 de maio de 1810, que reconhece a necessidade da construção de teatros decentes para a nobreza, que necessitava de diversão. Grandes espetáculos começaram a chegar no Brasil, porém, além de serem estrangeiros e refletirem os gostos europeus da época, eram somente para os aristocratas
e o povo não tinha qualquer participação. O teatro não tinha uma identidade brasileira. No século XIX, o teatro brasileiro começa a se configurar e um grande marco foi a representação da tragédia Antônio José, ou o Poeta, e a Inquisição de Gonçalves Magalhães, em 13 de março de 1838. Esse drama foi encenado por uma companhia genuinamente brasileira, com atores e propositores nacionalistas, formado pelo ator João Caetano. Nessa época surgem as comédias de costume, com o escritor teatral Luiz Carlos Martins Pena, que buscava em fatos da época situações para arrancar da plateia muitos risos. Muitos autores teatrais surgiram, como Antônio Gonçalves Dias, Manuel Antônio Alves de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Luiz Antônio Purcaim, Manuel de Araújo Porto Alegre, Joaquim Norberto da Silva, Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, entre outros. Em 1855, surge o teatro realista no Brasil. O teatro deixa de lado os dramalhões e visa o debate de temas atuais, problemas sociais e conflitos psicológicos, tentando mostrar e revelar o cotidiano da sociedade, o amor adúltero, a falsidade e o egoísmo humano. Um dos mais importantes autores dessa época é Joaquim Manuel de Aceto, autor da obra-prima A Moreninha, de Arthur Azevedo. A Semana da Arte Moderna de 1922, que foi um marco para as artes, não abrangeu o teatro, que ficou esquecido, adormecido por longos anos. A renovação do teatro brasileiro veio em 1943, com a estreia de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Vestido de Noiva fez um grande sucesso, assim como o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Vale destacar teatro brasileiro de comédia formado por grandes artistas como Cacilda, Tônia Carreiro, Sérgio Cardoso, Paulo Altran, Fernanda Montenegro, entre outros. E o Teatro de Arena, que encenou a peça Eles Não Usam Break, de Gianfrancesco, em 1958, um grande sucesso. Com o golpe militar em 1964, veio a censura e um número enorme de peças foram proibidas, e somente a partir dos anos 70 o teatro novamente ressurge, mostrando produções constantes. O texto dramático é entendido como aquele que se integra na forma literária do drama e implica uma comunicação direta dos personagens entre si e com os receptores do enunciado. O texto dramático privilegia a dinâmica do conflito, tentando representar as ações e reações humanas, pela tragédia, pela comédia e pelo drama, entre outros, graças à presença dos personagens. O texto dramático, onde predomina a função apelativa da linguagem, ao exprimir o mundo exterior e objetivo, recorre, em geral, à enunciação na segunda pessoa e utiliza um discurso múltiplo e complexo, com os respectivos signos linguísticos, mas também com signos paralinguísticos, entoação, voz, a expressão corporal, elementos de caracterização dos atores ou mesmo elementos que se encontram fora do ator, como o espaço cênico e os efeitos sonoros. Logo abaixo pode ver um exemplo do texto dramático. Elementos do teatro. Nos bastidores. Uma peça teatral não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Outras pessoas também participam de uma peça,
e mesmo que não apareçam, são fundamentais para que o espetáculo se realize. Cenografia. Muito mais do que decoração e ornamentação, a cenografia é técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas são encenadas. A cenografia é parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço-tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e transforma o espaço cênico. O cenógrafo é aquele que cria o cenário. Maquiagem. A maquiagem é parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. O maquiador atua junto com toda a produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção do mesmo, com vista a ressaltar ou criar elementos que ressaltem aspectos importantes para a compreensão do personagem. O maquiador é o responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores e atrizes. Sonoplastia. A sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas ou as emoções dos atores. O sonoplasta trabalha os elementos sonoros ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem estar intimamente ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. O sonoplasta é aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e sons de um espetáculo teatral. Iluminação. A iluminação pode dar ênfase a certos aspectos do cenário, pode estabelecer relações entre o ator e os objetos, pode enfatizar as expressões do ator, pode limitar o espaço de representação de um círculo de luz e muitos outros efeitos. A iluminação é muito importante para o teatro, pois através dela podemos ambientar a cena e ampliar as emoções nela exploradas. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo. O iluminador é aquele que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral.